Ter gordura no fígado é algo que causa medo a muitas pessoas. Aqui eu vou falar sobre os 15, pelo menos 15 sinais ou sintomas que apontam que a pessoa tem esse problema de saúde, além do que eu vou falar sobre como eliminar, quais os exames que ajudam para saber se tem realmente a gordura no fígado e falar pelo menos duas ações que eu já vi aqui, inclusive no YouTube, que as pessoas indicam e que na verdade faz é piorar a situação. Então, alguns leigos gravando o vídeo e colocando aqui, eu acho que é um risco para a saúde. Portanto, eu resolvi gravar esse conteúdo com muito cuidado, com muita pesquisa, para que você tenha, nesse momento, informações seguras para as suas questões de saúde. É importante lembrar que esse vídeo tem o objetivo educacional, para que você tenha maior conhecimento sobre tudo, mas que não substitui um atendimento médico, tá bom? Então, se você não me conhece, meu nome é Daniel Coriolano, eu sou médico, fiz mestrado, fiz residência médica e nesse canal do YouTube eu tenho compartilhado conhecimento, informação em saúde para que você possa ter essas informações, esses conhecimentos para tomar algumas decisões relacionadas à sua saúde. Mas, lógico, nunca tenho o objetivo de substituir o atendimento médico. Essa é minha responsabilidade e a declaração que é importante aqui para a gente começar o vídeo. Então, vou falar sobre tudo aqui que eu citei com detalhes e possivelmente algumas informações a mais. Caso você tenha alguma dúvida ao longo dessa apresentação, você já vai colocando aí na área de comentários, porque eu posso gravar outros vídeos para tirar suas dúvidas que porventura ficarem por aqui, tá bom? Esse é o meu número de conselho de medicina, o número de especialista, né? Quando o médico faz residência, quando ele é especialista, ele tem dois números, tanto o CRM, que está aí o meu, quanto o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, também eu fiz mestrado. Então vamos seguindo. Essa doença hepática gordurosa metabólica é um nome complicado que diz que dentro dela tem lá a esteatose hepática também. Então, pessoas que têm diabetes, por exemplo, tipo 2, pelo menos 60% dessas pessoas têm a doença hepática gordurosa metabólica. Se a pessoa tem diabetes e ainda tem obesidade, pelo menos 80%. Então, cada 10 pacientes que têm diabetes e obesidade tem também essa doença hepática gordurosa metabólica, que é o nome completo para essa gordura no fígado, tá bom? O nome completo e é basicamente uma consequência. Esse vídeo aqui, destacar para você, é para familiares ou pessoas que têm ou que acham que têm gordura no fígado e que querem conhecer mais sobre isso. Também esse vídeo é direcionado para aquela pessoa que é interessada em conhecer mais sobre questões de saúde. Esse não é um conteúdo acadêmico e não é um conteúdo para os meus colegas médicos, estudantes de medicina, tá bom? Então, eu vou usar termos aqui mais fáceis de serem entendidos aqui nesse canal do YouTube. Então, não é educação médica, é educação em saúde. Por isso, se você é profissional de saúde, vou usar os termos mais leigos, tá bom? E aí, nesse vídeo, eu vou falar de uma forma bem ampliada sobre o assunto. Eu vou falar o que é essa esteatose hepática, essa gordura no fígado. Eu vou falar como é que sabe que tem, quais os exames, dizer o nome dos exames, falar os 15 sinais, sintomas que apontam que a pessoa pode ter essa gordura no fígado, o que fazer para tratar essa doença, que é uma consequência, né, de um conjunto de problemas, e o que acontece se não fizer nada, que é basicamente a lista de sinais e sintomas, elas vão piorar, tá bom? É isso que você pode esperar aqui desse vídeo e, sem dúvida, quando eu for falando, possivelmente novas informações vão surgindo. Então, eu vou te dizer duas coisas importantes também, mas isso aqui, como não é o objetivo central, vou dizer mais ali para o final do vídeo, que é como eliminar a gordura do fígado, e isso funciona para cada 10 pacientes que fazem isso que eu vou dizer no final do vídeo, de 6 a 9 dá certo, tá bom? De 6 a 9 é uma taxa de sucesso importante. A cada 10 pessoas que fazem, de 6 a 9 dá certo essa eliminação ou a melhora do quadro. E a outra informação, eu vou te citar o que eu já vi vídeo aqui no YouTube dizendo para fazer, só que na verdade, o que é que, se fizer aquilo que o vídeo está dizendo, faz a piorar ou então aumenta a chance de morrer. Então, são informações importantes aqui, científicas, com base aqui, vou te dizer até as referências no final. Então, primeiro é interessante saber qual a função do fígado, né? Porque se tiver gordura lá, a função do fígado vai ficar um pouco mais comprometida. Então, são várias as funções. A gente diz que o fígado é a maior víscera que tem. É como se fosse o segundo maior órgão. O primeiro é a pele e o segundo o fígado. E ele participa de várias funções. Por exemplo, funções digestivas. Quando você vai se alimentar, por exemplo, de gorduras, é muito importante que tenha os sais biliares para que haja uma boa digestão das gorduras. O fígado também tem uma função no melhor uso de grandes substâncias, como carboidratos, proteínas
e as gorduras, né, que são os macronutrientes importantes para a nossa vida, então ele age muito sobre isso. O fígado também, ele é muito visto como um filtro, né? Muitas pessoas falam sobre isso. E, de fato, ele, quando você usa um remédio, ele passa parte do processo de muitos remédios pelo fígado. Então, ele processa alguns remédios, processa os nossos próprios hormônios para que possa, em algum momento, ser eliminado quando tiver essa necessidade. E ter esse fígado preservado para exercer essas funções é ótimo. Se você tiver alguma doença, vai usar lá um remédio, aí esse remédio vai cumprir a sua função e uma parte dele vai ser eliminado e possivelmente o fígado exercerá um bom papel sobre isso. Se o fígado não está bom, então aquele remédio poderá causar um dano em vez de ser algo benéfico. Ele cumpre uma função também de estocar, por exemplo, ferro, cumpre uma função de estocar algumas vitaminas, como vitamina A, vitamina D, vitamina B12. Então, ter esse órgão com uma boa condição vai funcionar como uma saúde geral. Ele está associado também a funções da coagulação. Então, quando você tem um corte, alguns componentes que o fígado produz ou produz uma parte de algo que vai atuar na coagulação, aí se você tem um corte, ele vai ajudar e vai ter uma cura daquele corte. Ou então, não vai ter processo de êmbolos, trombos surgindo em você. Então, de alguma forma, você só precisa entender que o fígado também tem essa função na coagulação, na hemostase, né, na parada do sangramento. Tem alguns cofatores ali que o fígado produz ou ajuda a produzir e que é importante para a nossa saúde, para o nosso sistema circulatório, tá bom? O sangue. Então, entenda, quando você tem uma infecção, você não tem febre? E a febre não é uma consequência da infecção? Então, é como se fosse um sintoma lá da infecção. Ter gordura no fígado, você pode entender como uma consequência também. É como se fosse um sintoma de alguém que está, um tipo de manifestação, que é alguém que tem obesidade, alguém que tem uma resistência à insulina, que é um hormônio que ajuda no controle do nível de açúcar no sangue. É como se fosse uma consequência também de pessoas que têm alteração no nível de gordura que tem no sangue, que é dislipidemia. E também é considerado uma consequência, uma manifestação de uma pessoa que tem diabetes tipo 2, mesmo que esteja controlada, pode ser uma consequência de diabetes tipo 2, mas sobretudo quem não está controlado, né? Então, é como se fosse a febre desses problemas de saúde, é como se fosse uma consequência, uma manifestação. Só que acontece lá no fígado, não é uma febre igual a gente coloca um termômetro. Para saber se tem a gordura no fígado mesmo, precisa de alguns exames que eu vou citar. Mas você já pode ter esse entendimento, que é uma manifestação no fígado de alguns problemas. Obesidade, alteração desse hormônio que regula o açúcar no sangue, até mesmo da pressão alta, sobretudo quando não controlada, de alterações de gordura e de diabetes tipo 2. Existe esse conceito, né, da doença hepática gordurosa metabólica, que ela tem pelo menos 5% do fígado com algum comprometimento por gordura, mas existe uma classificação, uma subclassificação, que aí, dentro dessa doença, que esse nome complicado, DHGM, doença hepática gordurosa metabólica, tem as subclassificações, que é a esteatose, e pode ter a esteatohepatite, que é quando já tem inflamação. É um caso um pouquinho mais grave, né? Vamos entender então que essa esteatose é quando tem a gordura, mas mantendo aquilo, não fazendo nada por aquilo, aí vai piorando, chegando a casos mais complexos, como, eu vou te citar aqui, fibrose e cirrose, tá bom? Existem algumas consequências e existe a necessidade de você saber o que é que deve ser feito para melhorar disso. Eu vou te falar, pode ficar tranquilo que nesse vídeo aqui eu vou te falar tudo. Mas deixa eu te dizer o grande ponto aqui desse vídeo, que são os sinais, os sintomas desse acúmulo de gordura no fígado, dessa doença hepática gordurosa que pode acontecer, doença do fígado gordurosa. Pode acontecer, diarreia. Por quê? Porque eu não te falei que cumpre alguma função na digestão, o fígado. Então, os sais biliares, eles estão organizados para contribuir para a digestão. Se não está fazendo a coisa direito, pode ter diarreia, aumento da gordura ali nas fezes. Além do que, o fígado cumpre algumas funções de eliminar algumas toxinas. E quando não está cumprindo essa função, essas toxinas podem causar diarreia também. Inclusive, ao elevar essas toxinas, pode dar confusão mental, que eu já pulei aqui para o 4, que é uma consequência também dessa alteração da qualidade do fígado. Infecções podem acontecer, infecções sequenciais, porque o fígado também tem alguma função no sistema imunológico, atuando sobre o uso das proteínas, que as proteínas são importantes para a nossa imunidade. Inclusive, as pessoas com doenças hepáticas podem ter de forma frequente doenças
com infecções bacterianas, infecções por fungos na pele, né? A pele pode sofrer essa consequência. A confusão mental, como eu citei, a urina amarelada, que é algo relacionado à bilirrubina, que tem influência também na produção ali do fígado. Outro sintoma aqui são as hemorragias, podem acontecer, sangramento gengival, sangramento nasal, por conta que os vasos ficam mais frágeis, e essa fragilidade proporciona a chance de ter esses sangramentos. Os vômitos com sangue têm a ver com isso também, por conta das veias. Existe a possibilidade de ter uma hipertensão portal, né, que aí é algo mais complicado que não cabe aqui nesse vídeo, mas o fato é que a fragilidade também acontece no esôfago e nas veias do esôfago e pode acontecer esse sangramento, muitas vezes associado com pessoas que têm alcoolismo. Então, pode estar associado também, como consequência. Icterícia, que é o acúmulo dessa bilirrubina, faz com que a pele fique amarelada, inclusive proporcionando intoxicação na pele, né? Então, coceira na pele. Há que se lembrar também de se a pessoa tem uma lesão hepática, alguns remédios ela não pode tomar ou deve tomar com uma baixa dose, porque se o remédio é eliminado também com a ajuda do fígado, se o fígado não está funcionando adequadamente, então vale a pena lembrar sobre o cuidado com alguns remédios, uso de remédios. Vai ter também como um sinal uma alteração no exame da ultrassonografia, a necessidade, né, por parte do médico de olhar se tem alguma lesão e aí pode vir esse resultado alterado. Dores abdominais, em virtude de um acúmulo de líquido no espaço aqui do abdômen, inclusive causando edema, tanto em membros inferiores, pernas, pés, quanto na barriga também, que a gente chama ascite, que é o aumento do volume de líquido na região abdominal. Pode acontecer fraqueza, fadiga, né? A perda de energia ao longo do tempo, coceira na pele por conta de algumas toxinas que o fígado não consegue eliminar ou que mesmo ele produz. A pele ressecada tem a ver também e, sobretudo, quem tem hepatite, né? Hepatite C, pode ter manchas nos membros inferiores, que é a púrpura pigmentar crônica. Você verifica que os membros inferiores, as pernas, têm umas manchas mais escurecidas. Pode ser isso relacionado à hepatite, uma alteração no fígado, que é relacionado também a casos mais graves de esteatose hepática, né, gordura no fígado. Mas o principal ponto aqui é que é uma doença silenciosa na maioria das vezes. O fígado é tido como um órgão muito resistente. Ao sofrer alguma lesão, muitas vezes, quando você muda de estilo de vida, aí ele se recompõe. O problema é que se você ficar atingindo por muitas, por exemplo, por álcool, por um descontrole do nível de açúcar do sangue, tendo diabetes, ou então usando drogas, excesso de medicações e atacando o fígado, e aí, por muito tempo, aí é que ele vem causar algum problema, mas ele é muito resistente. Por isso que é tido como doença silenciosa, porque ele vai sofrendo o dano e vai se recuperando, vai sofrendo e vai se recuperando. Mas aí tem uma hora que ele progride para uma piora do quadro. É importante aqui saber que algumas condições aumentam o alerta para saber se tem gordura no fígado. Por exemplo, a gente já considera quem tem diabetes mellitus tipo 2 como tendo gordura no fígado. Agora, para ter a doença com essa gravidade, aí já são outros momentos, tá bom? A pessoa que tem sobrepeso e obesidade também, a gente já considera que essa pessoa tem gordura no fígado. E uma pessoa que tem peso normal não tem? Não é bem assim. Se a pessoa tem peso normal, mas uma circunferência abdominal nos homens maior que 90, na mulher acima de 80 centímetros, tem alguma dislipidemia, que é a alteração do nível de gordura no sangue, ou tem uma pré-diabetes, ou um índice Roma mais que 2,5, que isso tem a ver com resistência insulínica, tem a ver com insulina. Então, se tem algumas condições, também pode ter a esteatose hepática, e isso pode gerar essa doença hepática gordurosa, que é a doença mesmo, tá bom? Então, mas gordura no fígado, esse público aqui já tem. Agora, ter essas consequências, aí precisa de algo mais, tá bom? Então, quais são as consequências? Então, tendo um fígado constantemente lesado por gordura, que causa inflamação, pode acontecer de progredir para cirrose, que é algo mais grave. Essa cirrose, se fosse algumas áreas do fígado deixando de funcionar adequadamente. Uma área aqui, outra ali, aí vai acontecendo. Uma área aqui, outra ali, ele não consegue se recompor, e essa parte que está sendo lesionada, que está acontecendo fibrose, acontece a cirrose, aí faz com que você vá tendo sintomas, aí, à medida que os meses e anos forem passando. Inclusive, as pessoas que têm essa fibrose, essa cirrose, inclusive essa hipertensão portal, que é um tipo de doença também, ela aumenta a chance de ter câncer de fígado. Então, das pessoas que progridem, de 5 a 7%, de cada 100 pessoas que vai progredindo com isso, 5 a 7 delas, elas vão desenvolver
o câncer. É uma estatística. Então, quais os exames que mostram se a pessoa tem ou não tem essa gordura no fígado? Existem pelo menos 2 grandes exames, que é a ultrassonografia, que é o mais comumente distribuído. Então, você vai até o médico ultrassonografista, usualmente o médico que fez residência em radiologia, especialista em uma ultrassonografia abdominal, aí ele dá uma atenção maior para visualizar a qualidade do fígado e verifica através da imagem que tem alguma gordura, nível de gordura lá. Outro exame também é o exame laboratorial, que você vê algumas consequências desse nível de gordura no sangue, que são as aminotransferases. Você faz TGO e TGP, né, que pode ser dita por outros nomes também, dependendo do laboratório, ALT, AST, mas são as aminotransferases. E aí, tendo essa ultrassonografia ou esse exame alterado, exame de sangue, aí o médico vê, como é que está o fígado? Aí ele diz, tem ausência de esteatose e níveis normais de aminotransferases, né? Então o exame de sangue está normal e o exame de ultrassonografia está normal, mesmo tendo diabetes, então só precisa repetir daqui a um tempo. Eu vou te dizer qual é o tempo. Agora, se naquele exame que você fez já deu alguma alteração no ultrassom e ou deu alguma alteração no exame de sangue, mostrando lá o aumento dessa AST, ALT, aí tem que dar outros passos. Normalmente, o próximo passo é dado pelo médico hepatologista, que é o médico especialista nessas doenças do fígado, né? Especialista em pessoas com problemas em doenças do fígado, doenças hepáticas. Aí ele pode fazer outros exames um pouco mais complexos. Talvez você conheça uma biópsia hepática, que vai pegar um pedaço do fígado e verifica, o médico patologista verifica se tem alguma alteração lá, que é o padrão ouro no diagnóstico. Mas, em algumas situações, outras maneiras de dar o diagnóstico de esteatose hepática são possíveis. Outras maneiras. Mas é o patologista que vai dizer. Mas, se o exame for normal, aí só precisa repetir daqui a 3 a 5 anos uma nova ultrassonografia, um novo exame de sangue, a não ser que tenha uns sintomas antes. Mas, se o médico decide fazer a biópsia, outras avaliações para saber se tem esteatose hepática, aí ele vai decidir qual é o grau, né? Vai definir qual é o grau, qual a classificação, e a depender da classificação, aí vai ter o tratamento específico, que vai desde uma mudança do estilo de vida, vou te falar detalhes sobre isso, até o uso de alguns remédios para esse tratamento, para melhorar lá o fígado, tá bom? Mas assim, uma pergunta que eu deixo para você, que vamos continuar aqui, mas reflita sobre essa pergunta. Precisa esperar ficar doente para fazer alguma coisa por sua saúde? Sobretudo mudança do estilo de vida? Porque eu vou te dizer aqui o que é que normalmente faz para o tratamento. Não precisa ter um exame alterado para mudar o estilo de vida. Você sabe que sedentarismo não é algo bom, obesidade e sobrepeso são associados a algumas doenças, uso de bebidas alcoólicas e cigarro. Então, se você quer esperar ter uma doença para mudar alguma coisa, né? É uma reflexão que é importante que eu faça, que você faça, que todo mundo faça. Então, vou te dizer aqui as 3 coisas que os médicos indicam para as pessoas, para todo mundo, mas especificamente aqui para quem tem esteatose hepática, que tem gordura no fígado, porque a gente quer que a pessoa fique bem, né? Então, uma grande recomendação é rastrear essa doença em todos os adultos, preferencialmente com ultrassonografia e a dosagem do AST. Então, a pessoa que tem diabetes, sobretudo, obesidade, sobrepeso, ou que tem um volume abdominal maior, porque tem umas pessoas que são magras, né? E tem a barriguinha. E essa barriguinha representa um volume de gordura nessa região. E isso a medicina vê que proporciona chances de doenças, diabetes, hipertensão. Então, quem tem alguma indicação médica ali deve fazer a ultrassonografia, a dosagem lá no laboratório, um exame de sangue para saber como é que está a função ou a lesão no fígado. Uma segunda recomendação é que, tendo isso, né, tendo a gordura no fígado, a doença propriamente, tendo diabetes, tendo sobrepeso, a mudança de estilo de vida vai proporcionar uma melhor qualidade da saúde geral e uma redução desse impacto no fígado, né, dessa lesão do fígado. Mas precisa perder peso. Estima-se que perdendo de 5 a 7% do peso já é uma boa melhora, né, para tudo, em relação ao fígado e em relação para tudo. Nas situações em que a mudança do estilo de vida não é suficiente, então você muda o estilo de vida, perde peso, melhora a alimentação, faz exercícios físicos e mesmo assim não resolve, aí pode usar alguns remédios indicados especificamente para você durante o atendimento, na maior parte das vezes pelo hepatologista. Bom, então, algumas vezes remédios são necessários. Mas algo que é bem interessante para a gente destacar aqui é que perdas acima de 3% do peso já são ótimas. Por exemplo, você tem 100 quilos e perde 3 quilos. É ótimo.
Quer dizer, é bom, mas ótimo mesmo é perder mais de 7%, entre 7% a 10%. Então você tem 100 quilos e perde 10 quilos. Isso é muito bom. Nessas situações, 65% a 90% dos pacientes já melhoram consideravelmente essa situação de lesão no fígado, tá bom? Então perder peso, fica o alerta aqui pra gente. E lógico que para perder peso, além de ter uma regulação alimentar, a atividade física é essencial, mediante uma avaliação para participação em exercício, né, que seu médico vai indicar se você pode, qual exercício pode, e sob supervisão do profissional da educação física, melhor ainda. Então, essa é a informação extra número 1, e essa é a informação extra número 2 que eu vou discutir aqui com você. Mas antes, eu peço que você clique no botão vermelho, que clique em assinar o canal. Nós estamos numa campanha aqui de chegar aos primeiros 100 mil inscritos. Estamos iniciando o canal nesses dias e talvez a gente já tenha até chegado quando você assistiu esse vídeo, mas teremos sempre metas ousadas. Mas para que a gente possa atingir, né, eu e você juntos, clica no botão vermelho, clica em inscrever-se no canal. Dessa forma, você contribui para que eu sempre mantenha a produção de conteúdos com maior cuidado aqui para você, informações sobre sua saúde. Você vai ajudar ao crescimento do canal. Então, clica no botão vermelho e faz sua inscrição por aqui, beleza? Posso contar com você? Show de bola. Vamos seguir. Então, informação extra número 1, que é aquela lá que eu disse, que é o que pode ser feito. Uma coisa que poucas pessoas lembram é sobre a cirurgia bariátrica. Então, fez a mudança de estilo de vida, usou os remédios e mesmo assim não melhorou a condição do fígado e a condição de saúde geral, o médico pode indicar, sobretudo se tiver um IMC elevado, acima de 35, né, o índice de massa corporal, pode indicar a realização de cirurgia bariátrica. Depois da cirurgia bariátrica, muitos pacientes melhoram da condição da saúde geral e da condição do fígado também. O outro ponto importante é que o uso de chás de forma aleatória, que é a segunda informação aqui que eu falei, que muitas pessoas indicam até por aqui, o uso de chás pode piorar a sua situação de lesão hepática. Por quê? Porque o fígado é o local em que há essa depuração de alguns nutrientes e de algumas substâncias químicas. Vamos considerar que os chás têm substâncias químicas. Muitas pessoas, elas não conseguem controlar qual o volume dessa substância química. Uma folha de alguma coisa, de alguma planta, 2 folhas, 3 folhas, é infusão, ferveu. Então, não é possível ter um bom controle de qual volume de substância química que você vai colocar no seu corpo. Portanto, se você fizer usos de chás de uma forma excessiva, inadequada, sem controle do volume de princípio ativo, vai ser uma coisa que vai piorar o seu fígado, porque esse chá vai atacar um órgão que já está com lesão, aquele órgão que já não está fazendo a sua função adequadamente. E se uma das funções é eliminar substâncias que estão em excesso, drogas, substâncias químicas que tem lá nas folhas, no chás, se você coloca excesso, você pode ter um problema adicional. Então essas são as duas informações extras que eu gostaria de destacar para você. A cirurgia bariátrica pode ser um tratamento e o uso de chás de uma forma aleatória, inadvertida, sem indicação de um profissional da saúde, médico, nutricionista, faz com que aumente a chance de algum problema pior acontecer com você, tá bom? Então, e aí? Gostou de tudo que aprendeu aqui hoje? Essas são algumas referências. Também utilizei as diretrizes brasileiras da Sociedade Brasileira de Diabetes para reunir informações importantes aqui para você. Eu peço que você pegue o link desse vídeo, compartilhe com a sua comunidade, seus amigos, num grupo de WhatsApp, Facebook, enfim, leva essa informação que as pessoas vão te agradecer e também eu te agradeço por propagar essas informações que eu busco sempre ter o maior nível de qualidade por aqui. Posso contar com você? Espero que sim. Convido aqui você também assista outros vídeos que estão disponíveis aqui no canal, sempre com esses objetivos de levar mais informação, para que você possa decidir mais de uma forma de maior qualidade e maior rigor crítico sobre as questões da sua saúde. Bom, então deixa o like no vídeo, é um marcador de importância de conteúdo e comenta aqui embaixo, eu gostaria de saber o que esse vídeo adicionou à sua vida, comenta aqui embaixo, eu vou te responder, a gente vai ter essa interação aqui. Se tiver alguma dúvida, outra que eu não comentei, gravarei outros conteúdos, mas preciso que você fale aqui embaixo, tá bom? Então, show de bola, valeu por ter chegado até aqui, a gente se encontra em próximas oportunidades, tá bom? Abraço, até breve.